Sim, a melhor introdução de um personagem já feita é a introdução do prefeito de Bacurau, o Tony Jr., que ele chega em cena com o jingle dele tocando num carro de som, o jingle da candidatura dele à reeleição. Eu te garanto que em nenhum momento você imaginou que um personagem num filme seria introduzido com um jingle de campanha política. Talvez numa novela da Globo, mas não num filme vencedor de Cannes. Tem um personagem que eu acho excelente, eu não conheci o ator, Tony Jr., que é o prefeito, e ele, quando ele chega, você já percebe assim, o tipo de... assim, é uma caricatura, mas é tão próximo da realidade, né? Porque o tipo dele, político, você fala, caramba, esse cara é um... Não. Tudo que ele escreveu em volta dele é brilhante. E a maneira dele se relacionar com essas pessoas da cidade é muito boa. Assim, o ator o ator é muito bom e o retrato de o que o político realmente pensa das pessoas que votam nele. Todo o deslumbramento que ele tenta inserir para aquela região, os moradores já sabem quem é aquele cara. Fala, a máscara não cola mais. Não pega. E aliás, é bom que você diga, o filme... Tipo, tem muito bafo, gente. É uma loucura. Fora as nuances que ele traz do poder político, né? O personagem do prefeito, que é um cara que aparece na cidade só para pedir voto. A gente que é nordestino sabe muito bem como funciona essa política coronelista, né? Essa política de oligarquia, onde esses caras vão perpetuando os poderes entre as famílias e só aparecem mesmo para pedir voto ou para fazer pequenas doações e não estão dispostos a melhorar a vida das pessoas, né? A realmente construir os lugares melhores para a população. Uma participação excepcional é do prefeito, o J. Júnior, o prefeito da cidade. Quem conhece as cidades aqui do interior do Nordeste vê que a interpretação foi perfeita, a caracterização perfeita, a maneira como ele fala com os cidadãos, a maneira como ele se expressa, como ele se coloca, é típico de um político de uma cidade do interior do Nordeste brasileiro, típico. Né? Basta você visitar uma pequena cidade, ter a oportunidade de conversar com um agente político. E ele presenteia a cidade com livros, né, para a escola. Mas você precisa ver o trato que ele dá. É aquela história, a gente sempre sabe do valor da educação, mas a maneira como a gente trata a educação. Os livros, eles são livros não muito bem triados, eles são esparramados, jogados assim diante da escola. E temos o alívio cômico, que é o personagem Tony Júnior, que é o prefeito cretino da cidade que todo mundo odeia. Ele representa todos os políticos do Brasil. Demagogo, populista, que só olha para o povo na época da eleição. O Tony Jr. é outro personagem muito interessante de se analisar aí no contexto de Bacurau, porque apesar de Bacurau se passar no futuro próximo, o Tony Jr. é a perfeita caricatura dos políticos que a gente tem hoje em dia, e não é de hoje, inclusive. Aqueles muitos políticos que não se preocupam com a população, exceto no momento em que começam a se aproximar as eleições. Ele explora e abusa das pessoas, como ele faz com a moça lá, que é uma prostituta da cidade. Ele trata a educação com o maior descaso possível, jogando os livros de um caminhão na frente da escola e achando que ele tá fazendo bem a educação, já que ele tá dando livros. Os livros caem de qualquer jeito, são danificados inclusive, mas não, estou fazendo pela educação. Ele tenta deixar as pessoas entorpecidas com medicação. Como se não bastasse tudo isso, a gente ainda descobre que o cara vendeu a vida da população por quem pagou melhor ele. Ou talvez nem tenha sido simplesmente por dinheiro, mas sim para puxar saco de estrangeiro que entra dentro do país para explorar o Brasil e a nossa população.